Nós vamos retomar o nosso assunto no capítulo 22. No capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster. Só aguardar até que seja projetado ali. Nós estamos falando acerca dos juramentos legais e dos votos. Nós introduzimos esse assunto na semana passada. Nós discutimos um pouco acerca dos 2 primeiros capítulos. Este capítulo de número 22 da Confissão de Fé tem sido aqui o instrumento para balizar o nosso estudo da Escritura, sempre focando temas e doutrinas importantes da Escritura, que são centrais. E hoje nós estamos aí com os parágrafos 3 e 4, para que nós possamos estudá-los. Então, eu vou ler aqui com os irmãos, como nós fazemos de costume, o parágrafo 3 e 4, e depois nós passaremos a reflexão a respeito do que dizem estes parágrafos, especialmente considerando o que diz a Escritura sobre esse assunto. Parágrafo de número 3 diz assim: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então, nós estamos aprendendo aí nesses 2 parágrafos algumas lições. Existem algumas lições centrais que se apresentam para nós nestes parágrafos. Primeiro, o que nós vemos nesses parágrafos que nós lemos é a propriedade e o dever de que façamos juramentos em ocasiões adequadas. Existem circunstâncias especiais, ocasiões adequadas, que exigem de nós que façamos juramentos ou votos, os quais devemos cumpri-los, sendo estas coisas justas e boas, porém, ou seja, né, não pecaminosas, aquelas coisas pecaminosas que por um acaso nós viemos a jurar, estas nós não deveremos cumprir. Nós vamos refletir um pouco sobre o significado disso um pouco mais à frente. Uma segunda coisa que estes parágrafos nos apontam, nos ensinam, é acerca do sentido em que um juramento ele deve ser interpretado. E a terceira lição, a terceira coisa que estes parágrafos nos mostram, é a extensão e o fundamento sobre os quais um juramento ele constitui uma obrigação vinculativa, mesmo em circunstâncias que nos sejam desfavoráveis. Se fizermos juramento sobre coisas justas e boas, nós devemos cumpri-lo, mesmo sobre prejuízo pessoal, prejuízo próprio. Portanto, os juramentos eles possuem uma obrigação vinculativa, nos obrigam a cumprir aquela nossa palavra. E se os 2 primeiros parágrafos sobre os quais nós refletimos aqui na semana passada, eles estão corretos, eles falam a verdade, então nós precisamos entender, irmãos, e isso é muito importante, que seja qual for a pessoa, qualquer um de nós que faça um juramento, nós precisamos refletir sobre o tipo de juramento que nós estamos fazendo.
É isso que a primeira parte do parágrafo 3 nos chama a atenção de imediato. Olha, quando você for fazer algum voto, ou quando você for jurar a respeito de algo, cuidado com o que você fala. Cuidado com o compromisso que você assume. Nós refletimos aqui, no final do nosso estudo na semana passada, sobre o fato de que aquele que jura dolosamente, ou aquele que faz votos tolos, que jura levianamente, ele torna-se réu do juízo de Deus. É por isso, então, que nós precisamos ter todo esse cuidado quando nós vamos fazer algum juramento, especialmente em circunstâncias em que o juramento é algo que é exigido de nós, ou seja, circunstâncias legais, ocasiões em que há um responsável legal, um indivíduo que vai exigir de nós este juramento. É preciso reflexão, é preciso cuidado. Nós não devemos assumir qualquer compromisso que seja de forma leviana. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, versículo de número 7, para que nós nos lembremos do que diz a palavra de Deus. Êxodo 20, versículo de número 7. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E qual é a relação com este mandamento da Escritura e o ato de se fazer juramentos ou de se fazer votos solenes? A relação está justamente no fato de que esta menção ao tomar o nome de Deus implica aquele ato que nós vimos na semana passada, de que quando nós fazemos votos, isto é algo solene, é uma ocasião que demanda reverência, porque todos os votos que fazemos, todos os juramentos que fazemos, todos os compromissos que assumimos, em última instância, eles invocam Deus como testemunha da verdade de nossas palavras. Portanto, se fazemos juramentos levianos, invocando Deus assim como nossa testemunha, nós estamos jurando em falso e estamos usando o nome do nosso Senhor em vão. Portanto, nos tornamos réus de seu juízo. Então, aquele que tem de fazer algum juramento, aquele que tem de prestar algum voto, deve refletir com cuidado sobre aquilo o que está fazendo. E ele precisa também levar em consideração o chamado urgente do profeta Jeremias para que o povo de Deus jure somente em verdade. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 4, versículo de número 2. Jeremias, capítulo de número 4, versículo 2. Quem encontrar pode ler para a gente. Então veja só, como é que nós devemos jurar pelo nome do Senhor? Sempre em verdade, em juízo e em justiça. Isso também nós precisamos considerar quando instados a fazer juramentos. E nós precisamos também, irmãos, ter certeza de que nós temos um bom motivo para chamarmos Deus como testemunha. Além do fato de nós estarmos, como diz aí a primeira parte do parágrafo, nós estarmos plenamente persuadidos da verdade da nossa declaração. Além de estarmos plenamente persuadidos da verdade de nossa declaração, nós precisamos ter um bom motivo para que chamemos a Deus como testemunha de nossas palavras, e estas devem ser em verdade, em juízo
e em justiça. E as ocasiões adequadas para que se faça juramento, que este parágrafo nos mostra, são quais? São aquelas ocasiões em que existem interesses sérios, interesses legítimos. O que está envolvido nessas ocasiões são questões de extrema seriedade. E em questões assim, há um apelo ao testemunho de Deus que deve ser necessário para poder garantir a confiança nas palavras que serão proferidas e também, por fim, a contenda em casos em que há alguma dissolução que precisa ser encerrada. Então, portanto, quais são as ocasiões adequadas em que nós devemos fazer juramentos e prestar votos ao Senhor? Aquelas ocasiões em que existem interesses sérios e legítimos envolvidos, nos quais há um apelo para que Deus torne-se testemunha de nossas palavras para garantir confiança ou, por fim, a contenda em casos específicos. Nós precisamos, irmãos, ter certeza de nos obrigarmos a fazer somente aquelas coisas que nós devemos fazer, aquelas coisas que nós podemos fazer e aquelas coisas que nós temos a intenção de fazer. Portanto, se é algo que você não deve fazer, ou se é algo que você não pode fazer, ou se é algo que você não tem a intenção de fazer, você não deve jurar, então. Você, então, não deve se comprometer. Você não deve fazer votos. Nós demos um exemplo muito simples, né? Até simplório na semana passada, de como é muito... Essa é uma influência tão enraizada nas nossas relações que nós nem mesmo conseguimos perceber os momentos em que nós falamos e juramos em falso, né? Ou assumimos compromissos levianamente. Eu disse sobre como parece que há um aspecto mesmo cultural no Brasil, nas nossas relações, em que há uma dificuldade em que a gente fale não é? Uns para os outros. Né? A gente está sempre tentando agradar os outros aqui. Eu dei o exemplo de como, durante algum tempo, eu me relacionei bem de perto com europeus, especificamente portugueses, e era muito fácil para eles se você chamá-los se você os chamasse para tomar um café e eles não tinham intenção de ir, eles viravam para você e falavam assim, não vou. Né? Para o brasileiro isso é grosseria, isso é falta de educação. Não, para eles eu simplesmente não posso ir, ou não tenho a intenção de ir, então eu não vou falar com você que eu vou, horas, não é? Mas não, o que a gente faz? Alguém convida a gente para alguma coisa. Rapaz, você sabe que não dá para você ir. Algumas vezes é assim, né? A gente sabe que não dá para ir. A gente não tem vontade de ir. A gente não tem intenção. A gente vai se envolver com alguma outra demanda. E o que a gente faz? Não, se der, eu passo lá. Não é sempre assim, né? Nunca é uma resposta definitiva, né? É sempre uma coisa assim, meio dúbia. Aí a pessoa não sabe se prepara, se não prepara, se você vai, se você não vai, se te espera, se não espera. A gente não consegue nem perceber como questões que são tão comuns na nossa vida, elas têm implicações tão sérias na vida de uma outra pessoa. Parece bobagem, irmãos, quando a gente fala, mas não é. Mas não é. Então, nós devemos nos obrigar a fazer somente coisas que nós devemos fazer, que nós podemos fazer e que nós temos a intenção de fazer. Do contrário, nós não assumimos compromisso. Nós não fazemos juramentos. Nós não fazemos qualquer voto que seja. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 24. Nós vamos ver um exemplo de uma situação dessa natureza. Quem encontrar aí, Gênesis capítulo de 24, vai ler para nós os versos 2 e 3, 5 e 6 e 8 e 9. 2, 3, 5, 6, 8, 9. Gênesis 24, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Quase um número de telefone aí. Anotou? Vamos lá, quem encontrar pode ler.
Leu 8 e 9 também? Obrigado, Vinícius. O que está acontecendo aqui, irmãos? Abraão chama um de seus empregados e exige deste seu servo, deste seu empregado, que ele faça um juramento. O juramento é qual? Este empregado, ele deveria ir até um lugar para onde Abraão o estava mandando e procurar trazer, né? Não é nem só procurar, ele deveria encontrar e trazer uma esposa para Isaque, para o seu filho. E o servo de Abraão, ele estava pronto a ajudar Abraão nessa tarefa, a fazer aquilo o que Abraão estava pedindo. Contudo, o servo de Abraão, ele não tinha a intenção de cumprir a tarefa, a não ser que Abraão reconhecesse que o servo talvez poderia não ser capaz de cumprir essa tarefa. Então, Abraão chama o servo e fala assim, olha, você vai jurar que você vai até o lugar que eu vou te ordenar e vai trazer uma esposa para o meu filho. Mas o servo fala assim, mas e se eu não encontrar? Não é uma circunstância tão simples assim. Eu vou lá e eu vou encontrar. Nós sabemos que havia um plano muito claro de Deus nessas circunstâncias. Nós sabemos o que aconteceu nessa história. Mas é compreensível a atitude deste servo. Olha, vem cá, põe a mão debaixo da minha coxa e jure que você vai trazer uma esposa para o meu filho. Mas como? Eu não tenho como dar garantias a esse respeito. Eu não posso jurar dessa maneira. Eu posso chegar lá e não encontrar ninguém. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu volto tendo jurado para o meu senhor sem uma esposa para o filho dele? Então, você vê que o servo de Abraão, ele estava pronto para poder ajudar o seu senhor na busca de uma esposa para Isaque, mas ele não tinha intenção de cumprir essa tarefa, contanto que Abraão reconhecesse que era possível que ele não cumprisse. Então, quando ele interpela Abraão, quando ele questiona Abraão, olha, e se eu não me encontrar, o que eu devo fazer? Eu devo levar Isaque até a sua antiga cidade? Abraão fala assim, olha, se você não encontrar, você está livre desse juramento. Depois que Abraão fala isso, aí então o servo de Abraão faz o juramento. Fala, então, eu estou tranquilo, eu tenho garantias aqui. Se eu for até lá e não encontrar uma esposa para Isaque, eu posso voltar tranquilo. Eu não tenho qualquer obrigação com Abraão. E esse exemplo aqui é um exemplo de sabedoria, irmãos. Por quê? Porque este servo de Abraão, ele entendia que ele somente deveria jurar por aquelas coisas que ele devia, podia e tinha intenção de fazer. Nesse caso, ele não sabia se era algo que ele podia fazer. Ele podia ir até lá, obedecer à ordem de Abraão e procurar a esposa. Mas ele não sabia se ele podia encontrar. Então ele não podia jurar. Ele não podia prometer. Ele não podia assumir compromissos, fazer um voto com Abraão. E nós devemos aprender com o exemplo deste servo sábio. Nós devemos jurar por aquilo que é justo e bom, e nós devemos jurar por aquilo que nós podemos e estamos resolvidos a cumprir. É o que diz aí a parte da metade do parágrafo 3º do capítulo 22 da Confissão de Fé. E por último, veja só, no parágrafo 3º do capítulo 22, diz assim, é porém pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Essa última linha aí da versão original do capítulo 22, ela é alvo de muito debate entre os reformados. Ou foi alvo, né? Talvez hoje já haja um consenso, mas em algum momento isso foi alvo de muita discussão no meio reformado. Nós podemos nos fazer duas perguntas quando lemos aí esta afirmação
do parágrafo 3º, que são as perguntas que normalmente eram feitas para suscitar esse debate. Primeiro, a única opção que nós temos é fazer um juramento sobre qualquer coisa que seja justa e boa, se ela for exigida pela autoridade legal. E segundo, ou nós temos liberdade para nos recusarmos a jurar, mesmo que a autoridade legal exija isso de nós, não é? Nós temos como única opção fazer um juramento sobre qualquer coisa que seja justa e boa, quando exigida por uma autoridade legal, ou nós temos a opção de nos recusar a fazermos um juramento quando exigido por uma autoridade legal. Nós entendemos que quando for uma coisa justa e boa, que isso está muito claro no 3º parágrafo aí, nós temos sim a obrigação de jurar. Se é algo justo e bom, portanto, algo que devemos fazer, algo que o próprio Deus exige de nós que nós façamos, nós devemos assumir compromissos, nós devemos jurar. Contudo, os presbiterianos americanos, na virada ali para o século XX, eles se opuseram aí a essa posição. E o que foi que eles fizeram? Eles então eliminaram essa parte final do 3º parágrafo aí, entendendo que você não pode exigir de uma pessoa que faça juramentos em quaisquer circunstâncias. Portanto, eles entendiam que havia um problema nessa afirmação. Mas a questão é, quando uma autoridade legal exigir de nós um juramento, a confissão não fala de um juramento em quaisquer circunstâncias, ela fala em circunstâncias muito específicas. E por isso que ela afirma que recusar a prestar juramento sobre coisas que são justas e boas é pecado, né? Por isso que ela afirma isso, assevera isso de forma tão clara. Vamos ali para o parágrafo de número 4, o último parágrafo. O início dele aí diz que o juramento deve ser prestado conforme sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Ou seja, os juramentos têm por finalidade, irmãos, dar credibilidade, tem por objetivo dar credibilidade e não induzir a quem quer que seja ao erro. O fim, a finalidade dos juramentos não é enganar a outras pessoas, mas é oferecer uma palavra digna de crédito, uma palavra verdadeira, não é? Jeremias, nós lemos o texto de Jeremias no capítulo de número 4, no verso 2, já nos exortou o povo de Deus a jurar em verdade, em juízo e em justiça. E o salmista, no Salmo de número 24, no versículo 4, que nós lemos aqui também, ele já nos lembra que existem pessoas que não são limpas de mãos e puras de coração. Por quê? Porque elas juram dolosamente, juram levianamente, elas juram com intenção dúbia, com restrições mentais, não pretendendo usar suas palavras para dar credibilidade a elas, mas em muitas ocasiões juram para enganar. Juram para poder ludibriar uma outra pessoa. E nós precisamos considerar o fato, irmãos, de que nós somos uma sociedade corrupta. Nós estamos envoltos em uma realidade que é cheia de mentiras, cheia de promessas que não são cumpridas, e é nesse contexto de uma sociedade corrupta, da qual nós fazemos parte, um contexto cercado por tantas mentiras e engano, é nesse contexto que nós juramos. É nesse contexto que nós fazemos promessas. É nesse contexto que nós fazemos os nossos votos. Então, nós precisamos tratar os juramentos com muito cuidado, entendendo que eles não são um meio para que nós consigamos fazer a nossa vontade enganando outras pessoas a quem nós juramos.
Os juramentos, eles são algo que nós falamos ou fazemos com o fim de dar credibilidade às nossas palavras. São coisas como nós vimos aqui que nós devemos, podemos e temos intenção de cumprir. Olha só, nós tratamos os juramentos na sociedade em que vivemos de forma tão leviana que existem circunstâncias que são circunstâncias especialmente desagradáveis, não é, irmãos? Em que a palavra das pessoas ela não é digna de confiança. Nós refletimos um pouco sobre isso na semana passada também. Nós vivemos em um mundo caído, então mentira, engano, essas coisas fazem parte da nossa realidade, nós reconhecemos isso. Mas há um sentido, de uma perspectiva humana, nós refletimos sobre isso na semana passada, em que parece que com o passar dos anos, a palavra foi perdendo mais o seu valor, não é? Houve um tempo em que você nem mesmo tinha tantas ferramentas para assegurar que um compromisso estabelecido ele fosse cumprido entre as partes envolvidas. Hoje em dia tem pessoas que têm exércitos de advogados, né? Para poder se assegurar dos seus compromissos, contratos que são feitos, leis que são estabelecidas para poder guiar essas relações. Mas houve um tempo em que você não tinha isso. Então você tinha de se amparar no quê? Na palavra do outro. E isso foi mudando com o tempo, não é? O pecado, a mentira, o engano sempre estiveram presentes na realidade em que nós estamos inseridos. São pecados com os quais nós temos de lidar constantemente. Mas de uma perspectiva humana parece que as coisas mudaram com o tempo, não é? Especialmente, e aí eu disse de algumas circunstâncias desagradáveis, né, em específico, especialmente, por exemplo, em contextos em que envolva dinheiro. Vocês já perceberam isso? Em contexto que envolve dinheiro, parece, irmãos, que poucas pessoas são dignas de confiança ou então sentem que podem confiar em uma outra pessoa. Vocês percebem isso? A palavra, ela não simplesmente é tratada como sendo sem valor. As promessas, compromissos, juramentos são feitos de forma leviana. E em casos em que há dinheiro na jogada, há ainda um descompromisso com o recurso alheio, muitas vezes. Olha, a gente está vivendo, irmãos, um momento na nossa cidade agora, recente, em outras cidades tem acontecido. Talvez você tenha ouvido algum caso desses. Nós tivemos alguns anos atrás uma catástrofe em nosso estado, causada pela Samarco, e agora ela está aí prestes a pagar uma indenização às pessoas que foram afetadas. E aí tem um monte de gente, eu não sei se vocês viram isso, tem um monte de gente correndo atrás de advogado para poder conseguir esse dinheiro, né? Para ver o dinheiro da Samarco pingando na conta. Mas as condições em que essa indenização ela haverá de ser paga, elas são estabelecidas de forma muito clara. Você tem uma lista ali enorme dos pré-requisitos para que a pessoa receba essa indenização. Para que ela comprove que, de fato, ela foi afetada diretamente por este dano ecológico. Mesmo assim, tem advogados conseguindo burlar aí o processo e muita gente pagando para dar entrada com o processo e que vai receber esse dinheiro sem direito algum. Aí a gente reclama de corrupção, né? Nas esferas de poder que estão acima de nós, né? Vocês percebem, irmãos? A palavra, ela perdeu completamente o valor, a honestidade, os juramentos, o cuidado com o recurso alheio, né? É preciso muito cuidado, irmãos. É preciso muito cuidado. E é preciso especialmente cuidado para que nós não sejamos essas pessoas, né, irmão?
para que nós não façamos nenhum malabarismo mental para poder nos convencer de que, olha, poxa, eu não estou tão errado assim se eu assumir esse tipo de postura, não é? É preciso muito cuidado. Você sabe o que é perjúrio? Dito que vocês sabem o que é perjúrio, né? É o ato de fazer um juramento falso intencionalmente. Então, não é quando você jura falsamente, mas sem ter muita consciência daquilo que você está falando, mas é quando você jura em falso de maneira intencional. Você está claramente consciente do que você está fazendo. Isso aqui é um crime, tá, irmãos? É um crime tipificado no Código Penal. Um crime grave. Um crime grave. O perjúrio é um crime grave. Então, fazer um juramento com uma intenção secreta, fazer um juramento com duplo sentido, fazer um juramento com reservas mentais, não é, por meio das quais nós expressamos discordância com parte daquilo que nós falamos ou com tudo aquilo que nós estamos falando, é no Código Penal um crime grave, mas é também pecado, irmãos. É um pecado grave. Eu dei esse exemplo na semana passada e para nós, no nosso contexto, eu acho que esse é um bom exemplo para ilustrar este tipo de pecado, né, do perjúrio, daqueles que juram dolosamente, juram em falso ou com a intenção de enganar. Nós, em nossas igrejas, nós temos a prática da pública profissão de fé, em que irmãos nossos vêm aqui à frente e assumem compromissos solenes e fazem votos, juramentos diante de toda a comunidade. Juramentos que eles devem, portanto, cumprir. Existe tanto a figura da pública profissão de fé, mas mais do que isso, eu acho que nesse caso é mais importante, nós temos também aquele momento em que oficiais dentro de nossa igreja eles são eleitos. E esses oficiais que são eleitos em nossa igreja, eles assumem um compromisso, eles professam oficialmente a adesão aos símbolos de fé da igreja presbiteriana. Não é? Eles têm de fazer isso. Presbíteros e diáconos, o membro comum da igreja, em algum nível, ele pode estar isento em algum nível de assumir alguns compromissos com símbolos de fé, muito por falta de conhecimento, às vezes mesmo. Mas não é um caso do oficial. Por quê? Porque uma pessoa que é eleita para o oficialato, seja para ser um diácono ou para ser um presbítero, o que se pressupõe quando nós consideramos o que a Bíblia estabelece como sendo os pré-requisitos para que essas pessoas assumam essas funções, o que nós devemos considerar, ou pelo menos a inferência básica que nós fazemos é que estes irmãos são cristãos mais maduros dentro da nossa comunidade. A gente sabe que nem sempre essa é a realidade. Porque nem sempre quando a gente pensa em pessoas para votar para o cargo de oficial dentro da igreja, a gente está necessariamente considerando aqueles pré-requisitos que a Escritura estabelece. Nós deveríamos fazer isso. Não deve ser um neófito, ou seja, deve ser alguém experiente, deve ser alguém experimentado na fé, deve ser alguém com um compromisso sólido com sua família, uma pessoa temperante, não é? Que tem um temperamento tranquilo, tratável, não iracundo, não opressor, né? Então você tem uma série de pré-requisitos. Então a inferência básica é, quando nós pensamos em presbíteros, ou quando nós pensamos em diáconos, ou quando nós pensamos em pessoas que nós estamos pretendendo ordenar ao sagrado ministério da palavra, nós estamos pensando em irmãos maduros. Esses irmãos, oficialmente, têm que professar adesão aos símbolos de fé, né? No caso de uma instituição oficial, que é a igreja
Presbiteriana do Brasil. E o que é que a gente vê na prática, irmãos? Nós vemos diáconos, presbíteros, pastores, que eles subscrevem as declarações de fé, e aí, no caso, especialmente de pastores, né, eles ensinam tudo o contrário. É perjúrio. Você jurou. Você assumiu compromissos. Você prestou votos. E você não está cumprindo com eles. Vocês percebem a seriedade? Nós nunca devemos, irmãos, usar nossos juramentos para enganar. Mesmo, e o texto do 4º parágrafo deixa isso claro, mesmo se nós estivermos falando com ou estivermos falando acerca de hereges ou de infiéis. A Bíblia aí tem vários relatos para nós, irmãos, de pessoas a quem Deus puniu por mentirem, mesmo aos incrédulos ou inimigos do povo de Deus. Um desses exemplos está aí em Ezequiel, capítulo de número 17, versículo 16 e 18. Então, este é um texto, um dos textos provas, né, que são elencados aí na versão impressa da Confissão de Fé, para que nós consideremos o fato de que aqueles que juram para enganar ou que juram sem a intenção de cumprir, eles acabam arrumando problemas com o Senhor. Nós temos relatos bíblicos, existem outros textos, mas eu vou pulá-los aqui para a gente ganhar algum tempo, mas existem mais textos que nos mostram como Deus puniu pessoas dentro do seu povo por causa da mentira, por causa do perjúrio, mesmo contra incrédulos e inimigos. Por isso que a confissão, ela chama a nossa atenção que nós não devemos usar juramentos para enganar, mesmo quando estamos lidando com hereges ou com infiéis. Mas há um outro porém que é destacado neste parágrafo, no 4º parágrafo. Se nós percebermos que nós pecamos ao jurar fazer o que é errado, nós podemos jurar, prestar votos, assumir compromissos que nós depois descobrimos que são pecaminosos, que são errados. Se nós percebermos que pecamos jurando fazer o que é errado, então nós não devemos, em hipótese alguma, irmãos, aumentar mais o nosso pecado, prosseguindo para a realização deste juramento. É o que nos chama a atenção o 4º parágrafo da confissão. Nós temos de abandonar o juramento insensato. Eu jurei fazer algo que é contra a vontade de Deus, eu jurei fazer algo que é pecaminoso, então eu não devo acrescer mais pecado ao meu pecado ao cumprir com esse juramento, mas eu devo me arrepender do juramento que eu fiz. Eu devo abandonar o juramento insensato. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel 25, versículo 22 e versículos 32 e 34. 1 Samuel 25, versículo 22, 32 a 34.
32 a 34, Nelson, por favor. Qual é o contexto aqui, irmãos, do texto que o Nelson leu pra gente? Davi, ele fez um... Ah, falta o 34? Pode ler, Nelson. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Davi fez um juramento insensato, nesse contexto em que nós estamos lendo aí. Ele pediu a Deus, ele fez um juramento, pedindo a Deus que o destruísse, caso ele não destruísse Nabal, seu inimigo. Então ele fez um juramento ao Senhor. Olha, se eu não destruir a Nabal, o Senhor então deve me destruir. Não é? Esse foi o juramento dele, um juramento insensato. Ou seja, algo que Davi não deveria ter feito. Davi não deveria ter falado essas coisas. E aí, nos textos que o Nelson leu para a gente, nós vamos ver que mais tarde, Davi ele fica agradecido ao Senhor por o ter impedido de cumprir o seu voto. Ele fez um juramento insensato, contudo, um juramento insensato que ele não veio a cumprir. E por causa disso, ele agradeceu ao Senhor. Então, nós devemos ter cuidado quando fazemos juramentos pecaminosos. E nós podemos incorrer nesse pecado, irmãos. Qual o cuidado? O cuidado de não sermos mais insensatos ainda, para além de termos feito um juramento insensato, irmos lá e cumprirmos aquele juramento pecaminoso. Você percebeu que jurou algo que você não deveria ter jurado, você percebeu que assumiu um compromisso que não deveria ter assumido. Humildemente, reconheça o seu pecado, arrependa-se dele e abandone o juramento insensato. Né? Não acrescente mais um pecado acima do seu pecado. Embora a gente não possa ser obrigado a pecar por meio de um juramento, nós vamos ver também no parágrafo que lemos que nós temos de honrar o juramento justo, mesmo se mais tarde nós viermos a descobrir que o cumprimento deste juramento justo e bom, ele vai ser doloroso para nós. Né? Davi, no Salmo de número 15, no versículo 4, ele elogia, né? Ele louva aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Mas ele está referindo-se a juramentos justos e bons. Nós não devemos nos obrigar a pecar por meio de um juramento, mas em caso de juramentos justos que assumimos, nós devemos cumpri-los, mesmo que eles nos tragam prejuízos. Quando nós refletimos sobre juramentos difíceis, né, ou mesmo juramentos feitos em circunstâncias diante de autoridades dúbias, nós devemos nos lembrar, e eu lembrei isso aos irmãos já na semana passada, nós devemos nos lembrar do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deu uma resposta sob juramento a Pôncio Pilatos, que ele sabia que haveria de o conduzir à morte. Mas mesmo assim, ele o fez. Então, irmãos, é imperativo para nós cristãos que nós devamos considerar com muito cuidado o peso dos juramentos. Este é um ato que nós vimos na semana passada, solene. É um ato que demanda reverência, consciência. E nós devemos nos certificar, irmãos, que nós não juramos fazer mais do que aquilo que nós somos capazes ou estamos determinados a fazer. É preciso cuidado. No entanto, quando a gente descobre
que permanecer fiel à palavra de Deus muitas vezes envolve mais dificuldades e mais aflições do que a gente poderia pensar, né, do que era previsto inicialmente, nós não devemos e não podemos negar aquilo que é contrário à palavra de Deus sem ser culpado de pecado. Nós devemos cumprir os nossos votos, nós devemos cumprir nossos juramentos, mesmo que eles sejam dolorosos, mesmo que eles nos tragam prejuízos. E algumas aplicações rápidas para nós encerrarmos. Primeiro, esses parágrafos e a Escritura nos mostram a importância da verdade e da integridade no nosso falar. Irmãos, os cristãos eles devem cultivar um compromisso profundo com a verdade em suas palavras. E isso em todas as áreas de nossas vidas. Seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos relacionamentos familiares, seja nos negócios, seja no serviço público, seja em nossa vida dentro da comunidade de fé, na esfera eclesiástica, nós devemos sempre falar a verdade com clareza, nós devemos evitar palavras ambíguas, nós devemos fugir de exageros e nós devemos fugir de manipulações. Irmãos, a honestidade é sempre um ato solene. E ela não diz respeito simplesmente a ocasiões específicas. A honestidade é algo que nós devemos perseguir tanto na vida cotidiana quanto em um caráter de juramentos formais. Então, existem aquelas circunstâncias que exigem de nós juramentos formais, mas e na nossa vida diária? E naquelas coisas que são ordinárias? A honestidade ela pode ser deixada de lado, então? As nossas palavras que devem ser verdadeiras, elas podem assumir um caráter um pouco mais manipulador ou um pouco mais dúbio. Não, irmãos, nós devemos sempre prezar pela verdade e integridade no que nós falamos, seja nas pequenas promessas e compromissos que fazemos, cada palavra ela deve ser honrada e ela deve refletir o caráter fiel do nosso Deus. Segunda aplicação prática, a Escritura nos mostra, irmãos, a responsabilidade espiritual de jurarmos apenas com motivos justos e com consciência limpa. Então, os cristãos devem evitar jurar com leviandade. Eles devem evitar fazer isso, seja no tribunal, seja em documentos formais, seja em compromissos pessoais, eclesiásticos. Nós devemos ser cuidadosos. Antes de fazermos um juramento, nós devemos buscar discernimento da parte de Deus. Nós devemos refletir se é algo justo, nós devemos refletir se é algo bom, nós devemos refletir se é algo verdadeiro, nós devemos refletir se é algo que é alinhado com a vontade de Deus, para que então, em circunstâncias tais, nós façamos nossos juramentos. Há uma responsabilidade espiritual de jurar apenas com motivos justos e com a consciência limpa. E isso nos faz lembrar do que eu disse, por exemplo, em casos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentro da nossa igreja, da nossa tradição, em que oficiais, em que ministros, eles têm de assumir compromissos oficiais com a igreja e eles devem, então, cumpri-los, porque esses homens não estão simplesmente assumindo títulos. Não é simplesmente assumir um título. Um oficial, quando eleito, não vem aqui assumir um cargo, uma posição na igreja. Ele está se comprometendo diante de Deus e de toda a congregação com fidelidade, doutrina e vida piedosa. E é assim que ele deve viver. Do contrário, ele não está apto para exercer essa função. Ele está desqualificado para o exercício dessa função. É preciso muito cuidado. Há uma responsabilidade espiritual com os nossos juramentos, irmãos. Terceiro,
Nós vimos que há um caráter vinculativo dos juramentos justos, mesmo quando eles são juramentos que custam para a gente muita coisa. Eles são dolorosos, difíceis de serem cumpridos. O compromisso cristão, irmãos, ele não deve ser medido por circunstâncias ou mesmo por conveniência. Se um juramento foi feito de modo justo, se um juramento foi feito de modo lícito, ele deve ser cumprido mesmo se implicar em prejuízo pessoal. Isso fortalece o testemunho cristão e isso glorifica o nome de Deus. Pense nos votos matrimoniais que muitos de nós fizemos, nos compromissos que nós assumimos. Aí o casamento fica difícil. O casamento é difícil, irmão. Casamentos darem certo é um milagre. É um milagre do Senhor. Porque são duas pessoas totalmente diferentes, carregadas de pecado em seus corações, cada um muitas vezes buscando seus próprios interesses, e que são ali pela graça de Deus, no caso de casamento de cristãos, né? São moldados pelo Espírito na relação que nutrem uns com os outros, mas não porque eles são bons e fazem as coisas certas, mas porque Deus é bondoso e faz isso mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Mas é possível que muitos de nós tenhamos vivido circunstâncias difíceis no casamento que não nos desobrigam de cumprirmos os nossos votos. O casamento ficou difícil? Lamento, meu irmão, mas você fez um juramento justo, e você deve cumpri-lo. Você deve cumpri-lo. Você fez compromissos eclesiásticos, como o que nós dizemos aqui, compromissos legítimos, e as coisas ficarem difíceis? Lamento, meu irmão, você deve cumpri-los. A fidelidade a Deus, irmãos, ela exige perseverança, mesmo quando há dor ou quando há perda. Quando as coisas ficam difíceis, nós não voltamos atrás. Nós devemos honrar a nossa palavra, porque nós devemos honrar o Senhor. Em quarto lugar, nós devemos evitar o pecado do perjúrio, né, e das reservas mentais. Nós devemos rejeitar qualquer prática que implique em enganar, mesmo que sutilmente, com linguagem evasiva a quem quer que seja. Nós devemos ter cuidado com o perjúrio. E nós devemos nos arrepender, irmãos, e corrigir a nossa rota diante daqueles juramentos insensatos que fizemos. Isso nós aprendemos também. Percebemos que juramos de maneira insensata, que nós não consideramos as implicações do compromisso que assumimos. Nós vimos mais tarde que aquilo se revelou pecaminoso, contrário à Escritura. Então deve haver arrependimento, abandono da intenção de cumprir aquele voto, né? Porque persistir no erro por honrar um voto é somar um pecado sobre o outro pecado. Então, com muita humildade, nós devemos confessar isso diante do Senhor e devemos abandonar o julgamento insensato. O juramento insensato. E, em último lugar, nós devemos seguir o exemplo de Jesus em fidelidade sob o sofrimento. Nós devemos, irmãos, nos preparar para sofrer, para poder manter a nossa palavra. Se essa palavra for justa, se ela estiver em conformidade com a verdade, com a palavra de Deus, nós devemos estar preparados a sofrer para mantê-la. E o exemplo supremo para isso é o exemplo de Jesus, que se submeteu à humilhação da cruz, mesmo sob juramento diante de autoridades injustas. Olha, irmãos, nós já ouvimos sobre irmãos nossos que, em circunstâncias muito adversas, poderiam livrar suas próprias vidas ou vidas de gente amada e querida, se simplesmente renegassem, voltassem atrás em seu compromisso público com Jesus. Só precisavam falar uma coisa simples: negar o seu compromisso com Jesus, com palavras. E essas pessoas então foram
mortas ou assistiram gente amada a serem mortas porque entendem o peso de manterem suas palavras, sua confissão, firmes diante de Deus, mesmo em circunstâncias dolorosas. Foi o que Jesus fez. É o que nós devemos fazer também. Isso significa que, ao observarmos aquelas coisas que devemos fazer em relação aos juramentos e votos, nós estamos em condições de cumpri-los totalmente? Não, irmão. Nós vamos falhar nos juramentos que fazemos. Eu estou certo de que, algumas vezes, por falta de sabedoria, tolice, vamos fazer juramentos que mais tarde vão se revelar pecaminosos. E aí nós vamos ter de voltar atrás. Eu estou certo de que em nossas relações, nas mais devidas esferas, às vezes nós vamos assumir uma postura que não é condizente com aquela postura que um cristão deveria assumir. Nós vamos pecar. Nós vamos falhar em nosso compromisso com essas verdades. E isso não é, eu não estou dizendo isso como oferecendo, não é, uma cartinha branca para que então a gente faça as coisas porque somos pecadores. Poxa vida, fazer o quê? Não é? Mas é preciso que nós estejamos conscientes disso. Por quê? Porque somente cumpriremos estas coisas, ou veremos que esse tipo de comportamento e de vida e de honestidade em nossas próprias vidas, quando nós nos dermos conta, irmãos, de que nós somos aqueles que juramos dolosamente. Nós somos aqueles que assumimos compromissos que não pretendemos cumprir. Nós somos aqueles que prestamos votos tolos diante de Deus. Nós somos. Portanto, nós precisamos da graça do Senhor. E nós precisamos nos lembrar do Salmo 24 que nós lemos: quem subirá ao monte do Senhor? O que não jura dolosamente. Irmãos, não somos nós. Não somos nós. Mas este salmo é um salmo messiânico. Ele aponta para Jesus. Quem é o limpo de coração, puro de coração com mãos limpas, que não jura dolosamente, que suas palavras são verdadeiras, que age com honestidade e que leva a cabo o seu compromisso com a verdade, mesmo sob o custo de sua própria vida? É Jesus. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, irmãos. E Ele e sua obra redentora são a nossa garantia de que nós também, assim como Ele, podemos andar em verdade. Podemos jurar honestamente. Podemos fazer votos e cumpri-los para honrar o Senhor. Mas sempre na força, no poder de Jesus Cristo, não na nossa própria. Jesus é aquele que não jura dolosamente. Nós precisamos reconhecer que nós somos o contrário. E por isso nós precisamos da graça de Jesus. Amém?